agenciadepodcast.com.br. Começando mais um episódio aqui do The Borba Cast, então dessa vez vou conversar com o Everton Cunha, o Mr. P, que está nos acompanhando no cafezinho na Rádio Mix, e vamos falar sobre isso, sobre rádio, sobre música, sobre várias coisas, como é a característica do podcast, né? A gente vai conversando e os assuntos vão surgindo, e antes de mais nada eu estou retribuindo aqui o convite ao Mr. P, que já me convidou para participar do seu podcast, né? Então estamos nessa onda do podcast aí com... É uma permuta, né? Uma permuta. Muito por influência do Eduardo Mendonça, que nos botou nessa história. É o PPC. Paul Permuto Cast, né? Eu participo do teu, tu participa do meu, depois o Edu participa do teu, que por sua vez tu participa do dele, que ele participa do meu e eu participo do dele. Então, nós estamos aqui num trio permuta, não é trio ternura, é trio permuta podcast. E aí vamos nos ajudando. É assim que funciona a vida hoje, cada vez mais, né? Rede de negociações e tal, é isso aí, é o que nós temos que fazer, né, Mauro? Primeiro, além de ter falado todas essas bobagens, como já é uma tradição, quando a gente começa qualquer coisa, eu não resisto, eu tenho que dar uma esculhambadinha de leve. Eu quero saudar a quem te acompanha, saudar, dizer da minha alegria, do meu privilégio. Aí tu vê que eu dou uma caprichada na voz, que é para se tornar mais tocante. Para quem ouve, a gente tem que saber explorar o que tem de melhor. E fico muito feliz e depois fiquei me perguntando, né? Poxa vida, o Mauro Borba, além de já ter vindo na minha casa umas 4, 5 vezes, o que já é grande para mim, né? Agora, não só trabalho com ele, como também me convida, depois de ter entrevistado, no caso, Mauro Borba entrevistou Jorge Furtado, Humberto Gessinger, o Carlinhos também, né? Augusto Lix. O Augusto Lix. Em duas oportunidades. Na verdade, foi uma gravação que a gente dividiu em duas. Isso. E agora eu não sei quando é que esse episódio vai pro ar, mas recentemente tá aqui na lista do Mauro Borba o Augusto, o Humberto. Não, que eu quero me referir. E o Furtado. O Furtado, eu quero me referir ao Furtado. Aí eu pensei, caramba, eu vou ter que caprichar nas respostas, vou ter que pensar bem, não falar bobagem. Ou ao contrário, falar umas bobagens que é para poder justificar tudo. Mas enfim, muito obrigado. Cada um vai na sua especialidade, né? Sim. E essa coisa de especialidade já gera reflexões. Não sei o que é especialidade, o que não é. Deixa eu te alertar de uma coisa, que eu não sei se eu já comentei contigo uma outra vez. Sempre que me convidam para entrevista, eu acabo virando o entrevistador. Porque essa minha ânsia e essa minha necessidade de controle é um absurdo. Tu não é ansioso, né, Mauro? Não sou. Não tenho essa característica. Mas que inveja. Vamos deixar essa específica. Tem outros problemas, se tu quiser, eu posso te falar. Eu gostaria. Vamos fazer o seguinte. Posso propor, tá vendo? Eu já virei entrevistador. Não, aqui tu não vai. Não. Aqui tu não vai fazer entrevista. Eu já estava louco para propor. Eu tenho que me calar. Eu vou ter que me calar, ao contrário do Zagallo. Eu vou ter que me engolir. Não, depois tu pode fazer alguma sugestão, claro, né? Mas eu queria que tu falasse um pouco de ti, porque esse é o objetivo, né? Tá, então já vamos começar aí. Falando da tua infância? Não. Pode ser da minha infância, mas toda a minha história vai ser sempre baseada na ânsia, pode ser? Pode ser, não, tranquilo. Eu nasci no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre, mas só nasci ali. Eu sou porto-alegrense, sou canoense, porque eu só nasci ali. A minha mãe só foi lá, eu nasci, ela deu a luz e deu. Tá, mas no teu documento lá, tá lá, natural de Porto Alegre. Mas a tua vida se desenvolveu toda em Canoas. Toda em Canoas, na rua Santa Maria, número 663, bairro Centro. Uma discussão eterna, né? Para facilitar, a gente dizia Centro, mas a rua Santa Maria é a última rua do bairro Centro. E depois vem o bairro Nossa Senhora das Graças. O lado esquerdo da rua é o lado do centro, o lado direito é o lado do bairro Nossa Senhora das Graças. Então, para facilitar e explicar para as pessoas, eu dizia moro no centro. Mas na questão de documento, cartas, etc., bairro Nossa Senhora das Graças. Dito isso, ali cresci.
filho de uma família com aspectos tradicionais, aspectos aqueles típicos como os mais comuns da época, vindo tanto de um lado quanto de outro, materno, paterno, avós casados durante muitos e muitos anos. Meu avô e minha avó fizeram bodas por parte de pai, bodas de ouro, passaram das bodas de ouro. Do outro lado só não fizeram bodas de ouro porque não chegaram a tanto tempo, tendo morrido antes disso, meu avô, mas de qualquer maneira, muitos anos de casado também. Pai e mãe também ultrapassaram as bodas de ouro, casados. Então... E tu não deu continuidade, né, a essa... Só um comentário. Apenas um comentário. Mas eu vou dizer que eu já tenho... Agora tu vai ficar surpreso. Eu tô quase nas bodas de prata. Aí tu pensa, mas como assim? Sim, 2 casamentos. Mas somando? Claro. Bom. Aí tranquilo. Sim. É isso aí. E antes do rádio, tu teve alguma atividade profissional? Assim, guri, trabalhou alguma coisa? Sim, mas aí é que entra. E então eu falava dos casamentos e 2 irmãos, né? 2 irmãos mais velhos. Eu sou o caçula. Uma infância muito, muito tradicional da época, muito tradicional, de classe média, ponto. Entendeu? Não dá para dizer que passamos necessidade, que eu passei necessidade junto com meus irmãos, mas também não dá para dizer que a gente esbanjou ou que a gente tinha tudo. Não. Equilibrada, certo? Todos os dias tinha arroz, feijão e bife, no mínimo. Ok, então isso mostra o nível econômico, social e cultural. Cultural não, mas social e econômico. Bom, tu quer já que eu vá direto para o profissional? Tu quer que eu fale um pouco ali do estudo do primeiro grau, das peripécias? Tu aprontou alguma coisa assim que tu acha interessante contar para as pessoas? Eu acho que rapidamente eu posso te brifar da seguinte forma. Rápido, para não ser muito extenso, mas é legal. Um adolescente cheio de questionamentos, uma criança muito observadora, muito atenta. Por exemplo, mas por que na festinha os olhares de maior atenção, de maior carinho estão sendo, na maioria das vezes, para aquela menininha que é mais bonitinha, que tem o olhinho azul, que tem o cabelo cacheadinho, que é chamada de anjo? E por que aquela outra que não é tão beneficiada fisionomicamente, de acordo com os padrões, não tem todo esse carinho, toda essa atenção, todo esse olhar, toda essa manifestação pública? Mas por que isso? Mas por que fulano de tal? Essas coisas todas, desde criança, muito. Isso, tomando conta da minha cabeça. De noite era um absurdo, não conseguia dormir, a cabeça girava, pensava, questionava. O porquê era o troço mais presente na minha existência o tempo todo. Mas por que meu pai faz assim? Por que minha mãe disse aquilo? Por que aquele que está atravessando a rua resolveu atravessar agora? Por que aquele lá usa aquele cabelo daquela maneira? Por que aquele armazém na época vende isso e não vende aquilo? Mas por que esse pode pagar e o outro não pode? Enlouquecendo. E minha mãe enlouquecida comigo, dizendo para mim, sossega um pouco. Fui chamado, e ainda hoje na família, como Neco. Então o Everton, o Mr. P é um Neco na família. E minha mãe dizia, Neco, te acalma um pouco. Para um pouco esses porquê. A vida é assim. Vive. Não, mas E assim foi indo. E minha mãe não aguentando, enlouquecendo. E eu dizendo para minha mãe já desde a infância, para o meu pai, que as pessoas tinham que ser como elas gostariam de ser, que cada um tinha que ser o que é, e etc. Enfim. Aí chegou na adolescência, aí o troço aumentou tremendamente, né? Dormir que é bom, jamais. Enlouquecido. E querendo fazer arte. Qualquer coisa relacionada à arte. Fosse música, fosse interpretação, fosse teatro, fosse rádio. Arte, tinha que ser arte. Mas o pai e a mãe insistindo muito pelas tradições, né? Que eu fizesse faculdade, uma coisa que me desse uma profissão um pouco mais segura, de acordo com os... Médico, advogado. Isto. Aí eu engenheiro. Aí eu percebi que a arquitetura seria legal.
Porque poderia envolver ambas as coisas, um troço meio aéreo, de criatividade, ao mesmo tempo prático, literal. E então, no ensino médio, me matriculei não no científico, mas num meio técnico, que me dava condições de trabalhar com arquitetura. Era um curso chamado Desenhista de Estruturas, que tinha uma base científica, mas também com pitadas de arquitetura. Ali eu vi que não ia dar. Não era o que eu pensava, porque tinha muita burocracia. E para fazer uma casa não era como eu estava pensando, era botar um sozinho maluco, eu tinha engenharia. Aí me atrapalhou. Não é isso aí. Não vai dar. Bom, como estava difícil, essas alturas eu já tenho 17, 18 anos e tal. Quando quiser me interrompe, hein, Mauro. Mas se deixar eu vou longe. 17, 18 anos, quartel, não quero. Não quero, né? Não, tenha santa paciência. Eu, com esses meus cabelos malucos na época e tal, gostando lá na década de 80, de Jackman, de Bunnyman, David Bowie, Depeche. Imagina, o que eu quero no quartel? Tá brincando comigo. E o tio surgindo, não, Legião, Tá. Aí, não fui pro quartel e a cobrança da família, tem que trabalhar. Mas trabalhar em quê, né? Eu não sou formado em nada, não sei nada. Eu só penso e trovo. Aquele cara que é o divertido da família, aquele cara que é o bobalhão, que faz bobagem que todo mundo ri, que na sala de aula é o líder para tudo, porque ele não pode faltar, que na hora de escolher os times de futebol ele é o primeiro a ser escolhido. Então sou eu, que tem vários que são assim, né? A gente conhece, todo grupo tem um que é assim, era Sim. Eu. E aí isso tu também te realimenta, tu não só alimenta daquilo que tu acredita que tu é, como tu te realimenta baseado naquilo que as pessoas dizem que tu é. E era o meu caso. Eu já acreditava que eu era isso. As pessoas reafirmavam, eu me realimentava. E qual foi teu primeiro emprego? Foi montando box em banheiro e esquadria de alumínio de janela na casa das pessoas. Tu acha que... que tu achou, gostou? Então vem daí esse teu apreço, assim, por fazer orçamentos de obras e construções. Claro! Tu tá vendo? Agora tá entendendo? Tá, mas esse, tu era alguém conhecido, assim, que te... Sim, meu avô era sapateiro e quando eu tava com 18 anos, sabe aquela coisa toda? E tu vê o que é a família, né? Como tem coisas marcantes. O meu irmão mais velho pega no meu pé até hoje, que meu avô já dizia, e minha mãe sabe disso, meu pai também sabia. Meu avô dizia, o Nequinho não tem que trabalhar. O Nequinho não nasceu para trabalhar. Ele nasceu para ficar só curtindo a vida. Deixa ele. E aí chegou uma hora que meu pai começou a ficar incomodado, né? Não, Sim. Mas ele tem que trabalhar. Meu avô, eu vou conseguir. Falou com um amigo dele, seu Carlão. Nas imediações do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, tinha um escritório, uma fábricazinha de box de banheiro. E aí o meu avô disse, não, vai lá, que ele vai te botar para trabalhar. E me botou para trabalhar. E aí eu fazia exatamente as esquadrias de alumínio, eu ia na casa das pessoas, fazia a medição do banheiro, do tamanho do box, as chapas de alumínio, chapa de vidro, cortava, rebite, ia instalar depois. E quando eu fui instalar um box em Cachoeirinha, o Fuca da empresa, e eu botei todas as tralhas em cima do Fuca, sozinho, e eu na época vestia preto, usava correntes, cabelo maluco. Então tu já tinha essa tendência aí. Esta tendência já nasceu comigo. Antes de ser locutor. Lembra da ânsia do início do podcast, Sim. Antes de ser locutor. Fui instalar, bati palma na frente da casa, veio uma senhora de idade, abriu a janela, ficou apavorada porque me viu com uma furadeira na mão enorme, e eu com aquela cara, aquelas roupas. Ela achou que era um troço, olha, Mad Max. E aí eu disse, não, vim instalar o box, tá bom. E aí tem o velho problema quando tu vai instalar box. Pensa comigo, tu sempre tem que olhar para onde está indo o cano, né? Tem o registro. A tendência é que o registro leve o cano para cima até o chuveiro. Mas da onde vem o cano até o registro para trazer água? Ele pode vir de baixo, reto, ele pode vir pela lateral, porque ele também tem que ir lá para a torneira da pia, o registro da pia, e do vaso. E aí tu tem que ir para a parede furar e, bom,
Pode furar o cano. Pode furar o cano. E tu furou o cano. Justamente na casa dessa senhora eu furei o cano. Justamente na casa desta senhora eu furei o cano. Aí é um problema, porque aí tu tem que chamar o pedreiro. Aí dá um transtorno enorme. Aí já virou o lucro um prejuízo. Tu tem que voltar para a firma e explicar para o teu chefe que deu problema, que está sujeito, mas mesmo assim vai ser desagradável, né? E no meio do caminho, na volta, depois de todo esse transtorno, que eu fui voltar da casa desta senhora, aproximadamente 8h30, 9 da noite, ainda lembra o Fuca tinha aquele negócio de esquentar ali atrás, aí tinha que levantar a tampa, eu tive que levantar a tampa do motor ali, e aquela fumaceira, e eu chegando pensando, mas fundi o motor do Fuca além de furar o cano daquela senhora. Aí trabalhei. Não deu muito certo. Não deu muito certo, mas olha as peripécias. Aí trabalhei, mas depois foi legal, foi uma experiência bacana, agradável. Aí trabalhei um tempo ali, uns 3, 4 meses, e um tio meu, o Doca, o Ricardo, trabalhava na Varig, disse para o meu pai e para a minha mãe, mas eu acho que eu tenho uns amigos no Bradesco Turismo do aeroporto, que talvez ele possa trabalhar lá. Fui lá, fiz entrevista, deu, né? Mas se me deixar falar, eu apresento o Oscar no ano que vem. Se deixar, eu vou. Se deixar, eu vou. Tá. Não, pode começar a trabalhar. Fui trabalhar já. Já houve um desconforto na época porque tinha uniforme. Eu não gostava muito de uniforme, obviamente. Os motivos são muito claros, né? Porque eu acreditava muito mais naquilo que eu vestia do que qualquer outra coisa. E quanto mais coisas que diziam que, isto é padrão e tem que ser assim. Tu tá brincando comigo. Padrão tem que ser assim. O padrão é meu. A vida é minha. Os padrões. Mas vamos nos adequar, porque eu tô ouvindo sempre que tu tem que te adequar, vou me adequar, tá bem? Mas eu encontrei uma forma de me adequar da minha maneira. O uniforme era calça azul marinho, camisa branca no aeroporto, meio padrão, mesmo sendo de empresas diferentes, tinha algumas coisas que eram referência. Gravatinha azul marinho. Eu pensei, beleza, vou botar uma meinha branca para combinar com a camisa, vai dar uma quebrada. E vai ficar, entendeu? Charmoso, bonito, elegante. E aí foi nas primeiras semanas, um mês o gerente me chamou. Eu vou te fazer uma solicitação. Não pode usar meia branca. Mauro, como assim? Tu tá brincando comigo? Mas isso aqui é quartel, então? Rapaz, aquilo subiu o sangue na minha cabeça e eu pensei, mas esse é o mundo real, então? É assim que as coisas funcionam. E tu acatou? Eu acatei, meio a contragosto acatei. Bom, mas para te ver, fui muito bom funcionário, fiquei 3 anos ali e acabei saindo inclusive com o gerente do posto, de tão bom desempenho que tive. E saí também por uma situação a qual eu enfrentei. Saí de férias e na volta das férias me disseram, eu voltei de férias de cavanhaque. E me disseram, não pode, né? Aí deu todo um rolo e acabei saindo. Enfim, passada esta parte, eu fiquei desempregado, 20 e poucos anos, 23 eu acho. E o meu pai tinha um outro amigo, vê as relações, né? Isso é uma curiosidade que eu tenho, Mauro. Agora eu vou te perguntar. Por quê? Tu estaria em busca de emprego para o teu filho hoje? Porque isso era um praxe antigamente. Será que hoje continua sendo? Porque eu, por exemplo, quando penso no meu filho, ou na minha filha, eu não penso, pai, eu vou falar com o Mauro e vou dizer para ele, Mauro, tu pode? Não. Eu quero olhar para meus filhos e dizer assim, te vira. Te vira. Mas se tu puder ajudar em algum momento, assim... Sim, óbvio. Mas não é uma coisa que tu fique assim pensando, eu vou dar um jeito nisso. Mas antigamente era. Era. E tanto é que esse outro, olha só, o primeiro emprego foi meu avô, o segundo emprego foi meu tio, agora esse terceiro veio meu pai, que era amigo de um outro aqui na cidade de Canoas. Para você que está ouvindo aí, que não está na cidade de Canoas, nós estamos agora aqui nesse bate-papo em Canoas, de forma física, por isso me referi aqui em Canoas, no ramo de refeições. E eu fiz a entrevista e passei e comecei a trabalhar como administrador de refeitório de refeições coletivas. Agora me explica isso aí. Me explica, mal. Eu ficava controlando se a comida estava boa ou não, se era feita ou não, enfim, tá. Aí eu tenho que te contar a melhor da faculdade.
Paralelo a isso, olha a minha história, eu tô com 23, 20 e pouco. Aí a vida pessoal eu não te falei, já namorei, já noivei, já tô casado aí e tal. Tu fez faculdade tu entrou em que faculdade? Mas aí é que nós vamos chegar no legal. Aí primeiro, isso aqui vai ficar registrado, só o teu podcast vai ter esses registros nos dias de hoje. 18 anos eu fui fazer a carteira de motorista. Fiz o teste e tal, beleza. Chegou na hora do teste escrito, a psicóloga ali e tal. Não, desenhe uma pessoa aqui, eu fiz um desenho, ela desenha, me pediu vários desenhos, eu não vou detalhar para ti, para não entrar em muitas minúcias. Resumindo, fui reprovado no teste psicotécnico. E aí eu já fiquei preocupado comigo, né? Porque eu dizia algumas coisas lá em casa e minha mãe dizia: para com tudo isso, vai viver tua vida, para com esses porquês. E aí eu comecei, será que minha mãe não tinha razão? Porque olha aí, ó, não passei no psicotécnico, deixei 1 mês, 2 meses, fui lá, fiz de novo, passei. Aí, na hora da faculdade, 20 e poucos anos, fiz vestibular para quê? Eu pensei, não gostei de arquitetura, não quero nada que seja na área das exatas, na área das humanas, como é que vai ser? Psicologia. Porra, se eu estou desde guri perguntando o porquê das coisas, eu vou estudar psicologia. Fiz o vestibular para psicologia, beleza, passei, fui para o psicotécnico. Essa adivinha, eu rodei no psicotécnico. Pelo amor de Deus, não está fácil, tem alguma coisa aí nisso aí, tem alguma coisa, né? Então não vai dar, não posso fazer psicologia, tá bom. Então o que eu vou fazer? Eu quero encontrar, qual é a segunda opção? Administração, fui fazer administração, não deu. Fiz alguns semestres e vi que ali não era a minha turma. Tranquei, fiquei um tempo sem fazer nada de faculdade. Eu não preciso voltar, preciso estudar alguma coisa. Voltei. O que eu vou fazer? Já sei, meio termo. Pedagogia, legal. Fiz alguns semestres de pedagogia. Não deu, tranquei. E desde então nunca mais voltei para a faculdade. Porque não tenho certeza do que eu gostaria de estudar, porque não sei, né? E aí, quando eu estava na empresa de alimentação, fechando 1 ano, e saindo do curso de pedagogia, casualmente e curiosamente, na Universidade Luterana do Brasil, meu irmão mais velho, volta de novo, alguém me indicando, chega para mim e diz: tu lembra, Neco, que tu desde guri pegava aquele gravador e ficava gravando textos, ficava simulando que tu era comunicador, ficava ouvindo as rádios, que sabia os horários de todo mundo, e que bababá, sim. A Ubra agora está com uma rádio, a Felusp, e eles vão precisar, se não me engano, de 2 novos locutores lá. Tu não quer que eu te indique para fazer teste lá? Eu digo, me indica, vamos lá. Então tá, meu irmão foi lá, conversou, Pedro Meneghetti, na época, me recebeu, disse para eu fazer teste. Deixou eu falar o que acontece. Te contratou. E não é que... E aí surgiu, então, o locutor. Exatamente. E não é que, exatamente, nesse período da minha contratação, estava acontecendo um movimento no estado inteiro de regularização dos profissionais da área do rádio. E eu só fiz a prova. O sindicato, junto com o Ministério das Comunicações, que regulariza, como tinha muito profissional não regularizado trabalhando no rádio, e eles não queriam mais, em especial o sindicato, né? Eles disseram, não, nesse momento deu, todo mundo tem que estar regularizado. E eu estava sendo contratado naquele momento, também baseado nisso. Então eu não fiz curso, não fiz nada. Na realidade, o que eu fiz foi a prova, porque bateu a coincidência do período. Que loucura, né? Isso aconteceu comigo também, eu já trabalhava, né? Olha aí. E aí, então, fui lá, fiz e já fiquei... É isso aí. E aí começou. O Everton Cunha no rádio, que no primeiro momento se chamou Neco Cunha, porque eu queria manter o Neco. E fiquei 1 ano na Felusp, que mas foi a rádio. Neco Cunha não te preocupou essa... Sim, essa cacofonia, claro, mas eu queria muito o Neco. Eu achava legal o Neco.
e sabia que precisava de um sobrenome, mas também não queria muito manter esse cocunha ali. Mas paciência, vamos embora, entendeu? Vamos embora. E mas o Mr. P, quando é que surge o Mr. P? Aí eu faço 1 ano a Felusp, vou visitar num determinado dia, depois que eu saí da Felusp, a Rádio Laser 99 no Hamburgo. Chego lá, estou fazendo uma visitação ali, chega o dono da rádio, o Beto Odi. Beto Odi. E assim que eu dou oi para ele, que eu cumprimento ele dentro do estúdio, assim que eu estou visitando ali, através do Adriano Domingues, que me levou lá para fazer uma visita. O Beto Odi olha para mim, mas que baita voz que tu tem. Tu não quer trabalhar com a gente aqui? Vamos trabalhar contigo aqui. Aí trabalhei lá durante 1 ano, depois a rádio praticamente se extinguiu, e quando eu saí da 99, eu pensei, mas eu estava delirando, eu achei que o rádio fosse uma coisa, não é, não sei se é isso que eu quero da vida, eu já não sei, nunca soube nada, agora até o que eu gostava, que achava que poderia ser um baita negócio, não é tudo isso, deixa assim, vou ver o que eu faço da vida. Estou eu com meu cocunhado, na época, perambulando de carro um dia à tarde, e a gente estava ouvindo a Rádio Cidade, em Porto Alegre. E estava o Adriano Domingues, que foi exatamente através dele que eu cheguei lá. No ar, e eu disse para o meu cocunhado, vamos lá, vamos dar um oi para o meu parceiro, faz tempo que eu não falo com ele. Vamos, quer conhecer a rádio? Sim. E aí, bababá, e o Adriano Domingues, tchê, tu tá parado já faz quanto tempo? Eu digo, uns 2, 3 meses, nem sei se eu quero voltar a fazer rádio. Acho que tem uma vaga na 104 ou na Universal ali. Me dou muito bem com o Mauri Grando, não quer ir lá falar com ele? Tá. O que aconteceu? Vem trabalhar aqui. O Roger dos Reis me contratou para fazer a 104. Aí fiz a 104, poucos meses. Já tinha aquela vinhetinha? Já. FM 104. Ouvi milhões de vezes e toquei ela milhões de vezes. E aí, pelo meu jeito de fazer locução na época, o Mauri acabou me convidando para fazer as férias na Universal. A Universal FM, naquela época, do grupo da Rede Pampa. Fiz um tempo e quando terminou as férias, o Mauri me contratou em definitivo para ficar na Universal e não mais na 104, que foi no período em que a Universal atingiu o primeiro lugar no Ibope. Nesse momento em que nós estávamos ali, o Tadeu Malta me ligou. Ele coordenava a Atlântida e me convidou para ir trabalhar lá. Coisa que na minha cabeça era o maior absurdo da face da Terra, porque era a rádio que eu ouvia quando criança, quando eu ia. Aí fui trabalhar na Atlântida, fiquei 1 ano na Atlântida, saí. Mas tu fazia só locução padrão? Só locução assim. Padrão, isso aí. Música e locução. Isso. Aí saí, voltei para a Universal, porque houve uma troca total, assim, uma confusão tremenda, que nem vale a pena a gente detalhar também, porque é muita coisa. E no que eu voltei para lá, me chamaram de novo, Tadeu, não quer coordenar a Atlântida Caxias do Sul? Lá fui eu, morei em Caxias do Sul 3 anos, coordenei a Atlântida Caxias. Quando então, vai surgir o pijama agora, quando então, numa determinada viagem, olha como eu falo, incrível, numa viagem com o Gerson Ponte, que era coordenador da Rede Atlântida na época, de idas e vindas de Porto Alegre a Caxias, eu disse para ele, Gerson, eu tenho muita vontade de fazer um programa de madrugada, porque eu, quando guri, não conseguia dormir e ligava o rádio. E me dava uma agonia, ou tocava música lenta ou tinha uma locução meio padrão, ou tocava música lenta ou tinha uma locução meio padrão. E eu sei que tem muita gente de madrugada que fica acordado, principalmente o jovem, o adolescente, numa ânsia tremenda, numa angústia tremenda. Ou quem não está assim, está trabalhando, ou quem não está trabalhando está se divertindo. Então, por que não algo vibrante na madrugada? Eu tenho muita vontade de fazer. Então partiu da tua ideia mesmo ir para a madrugada, que é uma coisa que ninguém queria, né? Sim. E aí os locutores nenhum queria trabalhar na madrugada. Exatamente. E aí eu disse que eu queria. Em geral. Que eu gostaria. Inclusive eu disse para ele algo semelhante, porém com música, que o Jaime Kopstein já fazia na época na Rádio Gaúcha. Mas com música e com uma linguagem adequada para a rádio que eu estivesse fazendo, que no caso era a Atlântida. E aquilo ficou. Depois de um tempo, quando eu saí então da coordenação da Atlântida Caxias do Sul, o Gerson Ponte e o Tadeu me chamaram e fizeram uma proposta. Tá de pé, aquela tua própria sugestão de fazer um programa, a gente faz assim, te socamos dentro do estúdio, fechamos a porta, botamos um sanduíche por baixo e tu faz o que tu quiser de madrugada.
Inclusive a programação era liberada. Com a programação voltada para o rock e para o pop. O que tu acha? Pá, agora. E aí comecei a fazer, e a programação, o Gerson Ponte e o Tadeu deram um esqueleto, uma ideia, e também eu acabei fazendo ela durante os 18 anos, eu escolhendo todas as músicas, programando tudo, baseado não só no que eu acreditava, mas principalmente naqueles que acabaram se tornando os ouvintes fiéis do Pijama, e a história se construindo através disso. E baseado muito na conversa e nas coisas todas que agora a gente está fazendo aqui, entendeu? Levar para o rádio, levar para o programa a existência que praticamente todas as pessoas têm no seu dia a dia, mas que pouca vazão tem para manifestar elas. E que, de alguma maneira, uma grande maioria gosta. E aquele que não gosta de manifestar, gosta do manifesto do outro. Porque também acaba vivenciando aquilo, se identificando mesmo que não diga. Então se torna comum a todos, e aí se forma uma grande rede de coisas, como aconteceu com o Pijama. Eu lembro de ouvir o Pijama e me chamava a atenção isso, que tu tinha esse dom, né, de comunicar, e parecia que tu gostava mesmo daquilo, né, de ficar falando e fazendo, usando a voz com gosto, assim, né, na forma como tu conduzia as conversas e tu botava os ouvintes no ar. E cara, eu já, como radialista, assim, sabia disso, né, que muitas vezes tu coloca o ouvinte no ar e o cara não fala, ou não fala muito, e tu tinha uma paciência, assim, para entender, assim, tá, mas o que tu tá fazendo? Tu fazia o cara falar. Claro. Tu fazia um cara que não tava muito a fim de falar, tu fazia ele falar. E eu achava aquilo interessante, né? Depois esse cara é um comunicador mesmo, assim, né? Na acepção da palavra, né? E outra coisa que me chamava a atenção era a questão da programação, porque um dia eu te ouvi tocando Frank Zappa. Daí eu disse, caramba, como é que... Daí eu olhei para o diálogo para ver, né? Porque era uma música que a gente tocava na Ipanema, né? Sim. Aquela famosa Watermelon Easter Hay. Isso. E aí a Atlântida não tocava essa música, né? Normalmente, não. Assim. E aquilo me chamou a atenção, assim, eu vi que tu tinha essa referência, que tu tinha essa liberdade, assim, né? E o Pijama foi teu maior sucesso, assim, né? Foi. Como eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar para dizer o seguinte: a gente percebe que o grande comunicador é um troço muito estranho, cara. Mas o grande comunicador, a grande capacidade da comunicação, ela tá no ouvir. Quem sabe ouvir. O melhor comunicador é o melhor ouvinte. Tu precisa ouvir, né? Precisa ouvir, precisa saber ouvir, entender o que está acontecendo. E ouvir é perceber o universo ao teu redor em suas infinitas possibilidades, do movimento, o porquê, de onde, mas afinal de contas do quê, aonde vai chegar isso, de onde está vindo isso, enfim. E eu percebi exatamente isso. E eu partia de um princípio básico. Vamos considerar o que tu acabou de dizer, que muitas pessoas não conseguem falar, não conseguem dar suas opiniões, etc. Perfeito. Mas parem um pouquinho. Se a pessoa ligou para a rádio, para o comunicador, espera só um pouquinho. Tu quer falar, mas é óbvio que tu quer falar. Tu não consegue falar, mas tu quer, porque tu ligou, cara. Se tu ligou, tu quer. Então é o seguinte, eu só preciso, a partir do respeito pelo que tu quer, possibilitar o que tu ainda não consegue, que tu consiga. Como é que eu vou possibilitar? Eu compreendendo o teu mundo, eu percebendo o teu valor, eu dando relevância ao que tu está fazendo. Pô, tu acaba de ligar para mim. Para aí. Eu quero saber por que tu ligou para mim. Vamos falar. Eu vou ficar 8 horas, mas tu vai me dizer por que tu ligou, entendeu? Então eu acho que muito mais, ou pelo menos paralelo à paciência, é um interesse. É um interesse
entendeu? Então, claro que eu tinha muita paciência, mas eu tinha paciência porque eu tinha interesse. Como eu tenho e continuo tendo interesse de ouvir as pessoas. Se a pessoa resolveu dizer qualquer coisa que seja para mim, no mínimo eu tenho que ter interesse. No mínimo. E era uma coisa que também vinha do AM, assim, né? Isso. Dos caras ficarem falando mais tempo, porque o FM tinha aquela coisa do... Desde que a Rádio Cidade entrou no ar, né? Que criou esse padrão de locução animada, mas assim, com um ritmo, mas dentro daquele padrão FM de fazer o trem andar, assim, né? No ritmo da música e tal. E vamos nessa, e, né? Eu aqui, você aí. Pá. Então, ali era diferente. Tu parava para conversar. Claro, o horário favorecia isso. Mas tinha alguém que fosse referência para ti, assim, como comunicador? Sim. Enfim, da infância ou do AM? Eu vou citar nomes profissionais, assim, do rádio, mas eu acredito que a referência de comunicação da fala já começa com meu pai, né? A conversa já vem do meu pai, que vem da minha avó, que é isso aí. Agora, profissionais do rádio, a lista é grande, eu vou ser injusto de não colocar alguém. Eu vou listar um monte de nome que eu lembro, tá? Sem pontuar, esse era um cara que eu queria ser igual, não, porque eu nunca quis me basear em ninguém para fazer. Mas eu lembro, para te ver o quanto eu gostava de rádio, que eu lembro de inúmeros nomes que eu passei a minha infância e adolescência ouvindo. FM, vamos partir para o FM. Bira Brasil, Antônio Carlos Niederauer, este para mim é o topo de todos eles, Antônio Carlos Niederauer. Rádio Cidade, né? Na época. Ivan Fritz, Bacchieri, Sérgio Duerre, Eloy Zorzetto, Heron Dalmolin, Arlindo Sassi, Mauri Grando, Davis Wagner, Wagner Paines, Domingos Martins, que é um monstro, que é o segundo depois do Antônio Carlos Niederauer. O Adriano Domingues também ouvi muito. Aí tem na Ipanema Mauro Borba, o qual está aqui diante de mim, Nilton Fernando, Kátia Suma, Mary Mesari. Vou citar também, é claro, que eu ouvia, era ouvinte, Tadeu Malta, Alexandre Fetter. Quem mais? Pô, olha quantos eu já listei. Bira Brasil, eu falei? Aldo Fontela. Então, é só para te mostrar, assim, ó, que... Fernando Ferreira. É só para te mostrar que eu era realmente ouvinte de rádio, dessas 3 rádios, mas em especial da Atlântida. Eu era ouvinte da Atlântida, das 4, desculpa, que eram as 4 da época, né? Atlântida, Cidade, Universal e Ipanema. E era ouvinte fiel da Atlântida, mas conhecia os comunicadores das outras por interesse de comunicação. Mas nunca tive assim, ó, Arlindo Sassi eu falei também, né? Falou. Tá. Mas, e sabendo muito da peculiaridade, e lembro da peculiaridade de cada um, de alguns, né? Por exemplo, o Arlindo Sassi falando sempre com a boca muito seca, muito papapá. Eu ouvinte, entendeu? Eu entendia que ele salivava pouco. Aqui, Cássio Fernando, ele falava com o céu da boca. Aqui, Cássio Fernando, na Atlântida. E eu ouvi. Claro, Cássio Fernando. Outro, que era o gostosão, o garanhão do rádio. Galvão na Comunicação. Aqui, Galvão na Comunicação, que era, né? Aí tinha o Bacchieri. O Bacchieri, o Bacchieri tinha... Ele era meio fã, mas o que ele não era rinite que ele tinha. Mas enfim, de noite, né? Um recado para ti na Atlântida. E assim ele ia. Recado para ti, manda seu recado. Poucas mulheres, né? Poucas mulheres. E as mulheres opinativas, as duas em especial, né? A Mary e a Kátia na Ipanema. Sim. Depois a gente teve na Atlântida mulher também, né? A Beth Prata. A Beth Prata, foi também marcante. Mas para te ver a peculiaridade, o Davis Wagner gritando, aqui Davis Wagner na cidade, gritando, feito louco, né?
que era o estilo dele. André Araújo na cidade da 10. Então, cada um com suas... E eu acompanhando tudo isso com o Adriano Moraes, na Universal, né? Que é o clássico aquele. O João Antônio na cidade. João Antônio da cidade. Que voz absurda o João Antônio. Grande João Antônio. Que baita o comunicador. Lua também. O Falecido Lua Lua também, né? Falecido claro. Luiz Antônio Borba. Perfeito. Que não era meu pai. O Aldo Fontela também, falecido, que era um dos melhores também, o Aldo Fontela, né? Então, para te ver... Eu lembro que o Aldo Fontela tinha uma Paraty branca. Tu lembra disso? Sim, ele era o locutor da Rádio Cidade, que era a rádio mais ouvida, né? E ele fazia o horário nobre da Rádio Cidade. Sim. Então ele era o cara, ele era o... Né? O locutor mais bem sucedido, assim. E para mim tem ele tinha uma Paraty branca e eu dizia, puxa vida, e eu ali... O guri querendo começar assim, né? Sonhando em ser aquilo ali. Imagina se um dia eu vou ser locutor assim, vou ter uma Paraty branca. Se eu chego a ter uma Paraty branca dessas, eu vou até a praia com ela. Eu conheci o Fontela na casa do Claudinho Pereira. O Claudinho Pereira, outro do meio, né? Mas para te ver. E aí, eu ouvindo todos esses, eu não me via nenhum deles. Eu não me via fazendo uma locução como o Davis Wagner, eu não me via fazendo uma locução como o Arlindo Sassi, não me via fazendo uma locução como o Adriano Moraes, não me via fazendo locução como nenhum desses. Então, na realidade, nem eu sabia que tipo de locução eu queria fazer. E houve um determinado momento que eu acho isso importantíssimo na vida da gente, né? Quando a gente tem pessoas, eu pelo menos acredito muito nisso. Primeiro que todas as pessoas são capazes, né? Todo ser humano é capaz. Isso o gerente do do RH, recursos humanos da empresa que eu trabalhava, Refeições Puras, me disse um dia e ficou marcado na minha cabeça, acho espetacular. Todo ser humano, Nunes é o nome dele, todo ser humano é capaz. Quando tu te apropria disso, toma isso como um fato real, todo ser humano é capaz, só precisa de uma coisa, oportunidade. Oportuniza. Depois de oportunizar, tu estimula. Bom, aí vamos ver o que a pessoa consegue compreender. Aí vai vir o universo dela, um conjunto de coisas. Mas nessa sequência, a vida vai se transformando em algo mais possível de ser atingido, aquilo que tu acredita, aquilo que tu sonha. Baseado nisso, estou eu lá. Então tem algumas pessoas que acabaram se tornando referências e um divisor, assim. Uma delas, acabei de dizer, o Nunes, quando ele me disse isso, gostei muito. Numa outra oportunidade, quando eu trabalhava na 99, quem foi coordenar a rádio, o Antônio Carlos Niederauer, o maior nome do rádio da época. O maior nome do rádio na época. Inacreditavelmente, caiu na minha frente para ser meu chefe. Eu tinha 2 anos, eu não tinha 2 anos de rádio. E na segunda semana trabalhando, ele ficou 2 semanas ouvindo a rádio, sem que a gente soubesse. E aí ele chegou, se apresentou, foi apresentado como novo diretor. 2 dias depois ele me chamou e disse, vou te falar uma coisa importante. Eu trabalho em rádio há muitos anos, e nos últimos anos, no mínimo 10, não teve ninguém surgindo no rádio com a voz e o timbre que tu tem. Tu só faz uma coisa, fala. Só fala. Não faz mais nada além de falar com a tua voz. É isso. Rapaz, isso significa que eu vim para casa pensando, né? Isso significa que eu só tenho que ser eu. Eu não preciso ser nada além do que eu sou. Olha o quanto tem de... o porquê que às vezes um jogador de futebol dá certo, outro não dá. Por que às vezes um determinado funcionário acaba se desenvolvendo e tendo maior desempenho do que outro não, enfim. São detalhes, cara. E aí, brincando ou não, a gente está falando daquelas coisas que eu estou contando aqui no teu podcast, desde a minha infância e tal, quando alguém chega e diz, seja tu, vai lá, seja tu. Mas aí o cara tem que ter o que dizer também, né? Tem que ter o que... Que voz bonita muitas pessoas têm, né? Perfeito. Bom,
Aí vem, eu acredito, Mauro, a terceira parte. Mais uma parte dessas todas que me fazem crer que a vida tem alguns momentos e tal, algumas pessoas que é a chegada do Gerson Ponte, quando eu estava na Atlântida, então, na segunda vez que surgiu o Pijama Show, e que o Gerson olhou para mim e disse: Tia, bota para fora tudo isso que tu pensa. Vai lá, abre o microfone e fala tudo que tu pensa. Todas essas coisas que ficam aí na tua cabeça esse tempo todo, bota para fora, isso aí é espetacular. Não guarda isso. Passa isso e adiante. Mas eu tô desde criança querendo dizer tudo isso aí. Agora que surgiu. Aí tem um que diz, fala com a tua voz. Tem outro que diz o que tu pensa. Pronto, fechou. Porra! E qual foi o momento, assim, espetacular do Pijama que tu pode, que tu te lembra, assim, pô, aquele dia foi sensacional, algo que tu fez ou... Tá, a primeira coisa que vem na minha cabeça, tem inúmeros, tá? Mas sim. Não vamos ficar aqui delirando, mas eu vou dizer que tem uma cena pra mim que é absurda, porque o Pijama começou e ele estava em rede, e foi em rede praticamente todo o tempo, 17 anos para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e com, não sei se 4, 5, 6 meses, aí eu não sei te precisar, teria que olhar a data, final de 98 talvez, surgiu a primeira festa do Pijama, que foi em Pântano Grande. Tá, mas aí foi uma festa ali que eu fui fazer do programa e tal, mas essa foi a primeira, nós temos que reconhecer que foi a primeira. Devia ter 3, 4 meses. Mas aí já na semana seguinte, Blumenau, uma casa noturna chamada Rivagem, me contratou para ir lá fazer a festa do Pijama. Tá. Mas o que já me deu uma grande surpresa, né? Porque a gente está acostumado a fazer festas da rádio na cidade que a rádio se estabelece de forma física ou nas cidades vizinhas. Então, nesse caso, Porto Alegre é de Porto Alegre. O que já seria surpreendente sair para o interior, como foi Pântano Grande, mais de 100 quilômetros de Porto Alegre, mas tudo bem, o programa está acontecendo, a gente está percebendo, agora o Blumenau contratou, pô, legal, né? Vamos lá. Já me deu uma sensação diferente quando eu fui de avião. Já é algo diferente, um comunicador de rádio ser contratado para fazer uma festa numa danceteria, numa outra cidade, num outro estado e ainda ir de avião. Já é um artista. Já é um artista, obrigado. É isso aí, foi o que eu pensei, já sou um artista. Não, mas não fica tão subido, cara. Eu entro no avião, tem o Jornal de Santa Catarina, e eu tô na capa do segundo caderno. Atração, e com uma foto em que pediram que eu tivesse tirado, mas eu não sabia que era aquela proporção toda, em que eu escondo meu rosto, porque lá em 98 o locutor era um mistério. E aí toda aquela repercussão, e foram me buscar no aeroporto e me levaram pro hotel, e eu, mas vem cá, é isso aí, e o contrato, não, vai ser boa festa hoje da noite. E a convocação é que as pessoas estejam todas de pijama e tal. Eu, mas que loucura. Não pode ser isso aí, né? E o pessoal foi de pijama? E aí eu preciso te dizer que o público da noite foi de 3.000 pessoas, e das 3.000 pessoas, 2.800 pessoas de pijama. E quando eu entrei no palco, veio abaixo o troço. E eu não acreditei naquilo. Não, isso aqui não é real. E tu colocava som, aí era DJ também, isso, além de só daí eu falava lá? Não, aí eu tinha, felizmente eu tinha criado um esquetezinho. Eu fazia 5 blocos de 4 músicas, 4 blocos de 4 músicas, primeiro 4 músicas anos 60, vestido, caracterizado com roupas, ou boné, uma coisa assim, anos 60. Na 4ª música eu saía do palco, trocava de roupa e me vestia anos 70, era disco, voltava para o palco e fazia uma sessão disco com 4 músicas. Na 4ª música eu saía do palco, na metade dela, botava uma roupa anos 80, fazia uma sequência anos 80, saía do palco na 4ª, voltava, e na música dos anos 90, até então eu estou de cabelo preso o tempo todo, sem que ninguém veja, porque eu estou de peruca.
E na música na sequência dos anos 90, que surge então, e aí nós temos ali no início dos anos 2000 tal, tem o estouro do Charlie Brown e Ela Achou Meu Cabelo Engraçado, eu volto pro palco com um chapeuzinho, e dentro do chapeuzinho tá enrolado todo o meu cabelão aquele. E ali nessa música eu tiro o chapéu e a vasta cabeleira aparece, e o que antes as pessoas já estavam apavoradas com a cara daquele cara que fazia o pijama, o tal do Mr. P, que nunca ninguém imaginou que pudesse ser assim, ficavam mais impressionados ainda, porque ele tinha todo aquele cabelo ainda por cima. Tinha toda uma produção, então. Tudo uma produção pensada assim estrategicamente e que funcionou. E aí depois uma sequência com músicas tipicamente bregas ou meio infantis, que é para tornar a festa divertida. E nessa casa, eu durante 10 anos voltei a fazer a festa do pijama 2 vezes por ano no mínimo, sempre com lotação máxima em Blumenau. Blumenau se tornou o reduto do pijama. Então essa foi uma. E assim como, curiosamente, teve a primeira festa no Rio Grande do Sul, grandiosa, que foi em Santa Maria, no ginásio do Banco do Brasil, e que deu confusão porque ficou gente de fora, entre um dos que estava lá como público, Diego Florei da Vera Louca, o tecladista da Vera Louca, era um dos fãs que lembra disso até hoje. Eu estava lá. E assim outros tantos, que ainda comentei esses dias contigo e com o pessoal do cafezinho na Mix que a gente faz em Porto Alegre, que imagina o Felipe Cato, que eu mando um abraço aqui, dou a minha devida saudação a este homem talentosíssimo, também era ouvinte do Pijama. Di Ferreiro, do NX0, era ouvinte do Pijama. Tiago York, muitas vezes ouviu também o Pijama. Enfim, inúmeras pessoas nessa trajetória toda, além dos consagrados, outros tantos que se tornaram conhecidos no meio do cenário artístico, passaram ali enquanto eu estava lá trovando. E é legal isso, né? Pô, uma baita história, cara. E um programa com essa história, tu acha que ele acabou em função das mudanças que o rádio sofreu, assim, vem sofrendo? Ou foi uma coisa que foi mais contigo mesmo, teus interesses profissionais, os teus chefes na época? Olha, de forma bem prática, assim, eu acho que ele acabou porque ele acabou. Venceu o prazo. Eu tenho facilidade para aceitar ciclos. Eu acredito muito, inevitavelmente, porque a realidade da vida ela é feita de ciclos, né? A nossa passagem nessa existência é um ciclo. Então, se nós, que somos o poder máximo da nossa própria existência, somos um ciclo, o que dirá a consequência de nós mesmos? Aquilo que nós promovemos e provocamos. Então, é um ciclo. E o ciclo do pijama foi esse. E como nós não somos donos de tudo, nós nos apropriamos, e inclusive aquilo que a gente se apropria muitas vezes perdemos, porque outro vem e se apropria de forma maior ou melhor, é inevitável que aconteça. Poderia ter tido mais tempo? Poderia. Poderia ter tido menos? Poderia. Foi o que foi. Eu não consigo enxergar uma coisa só. E acredito muito que nada é feito de forma única. Se ele foi feito, construído, possibilitado por mais de uma pessoa, assim também foi para o seu encerramento. E a minha parte também é responsável disso, como daqueles que conviviam comigo, seja chefiando, ou compartilhando, ou trocando também. É um ciclo. Tem a ver com mudanças de rádio? Tem a ver com mudanças de estilos musicais? Tem a ver com época? Tem. Tudo junto. Tudo junto, mas é claro que é tudo junto. Eu gosto do futebol, eu gosto de esporte, eu gosto de 30 mil coisas de arquitetura. Tudo muda, tio. O ciclo faz mudar, a arquitetura muda. Tudo muda o tempo todo no mundo, como é que... Lulu Santos, agora lá fora, há tanta gente lá fora, aqui dentro sempre como uma onda no ar. A vida vem ondas. Mas é isso. Agora, uma coisa que que tem uma referência assim às rádios que a gente, né, a pop rock que a gente trabalhava e que eu trabalhava, né, e tu lá na Atlântida, quando o Fetter, o Maurício e o KG saíram do cafezinho e foram para a Atlântida fazer o Pretinho Básico, tu tava lá. Sim. E como é que foi para ti isso, assim? Como é que tu viu isso? Sim. Não, foi estranho para mim,
muito mais pela dificuldade que eu percebia do Gerson Ponte, que coordenava, como é que isso aconteceria. O Gerson saiu na época, né? Exatamente. Do que pela chegada. Não me assustava a chegada, porque também acredito que isso seja assim. Não tem... as mudanças acontecem. As mudanças acontecem. Então não me preocupava a chegada desse trio, ou 4 ou 5. O que me preocupava era, eu acho que é meio que uma resposta óbvia, mas não posso estar aqui inventando muita coisa, né? O que me preocupa é o seguinte, mas o Pijama eu sei que vai ficar, na minha lógica de raciocínio. Porque se o Fetter já tentou me levar 2 vezes para Pop Rock, onde ele coordenava até então, como é que ele vai chegar agora aqui na Atlântida e vai me tirar? Acho que tem limite, né? A loucura. Acho que eu estou dentro do que ele planeja para a rádio. E ele também, além de não querer me tirar daqui, ele também não vai querer me entregar de bandeja, sabendo que enfraqueceu o outro lado, mas que aí, no outro dia, eu estou lá. É óbvio, né? Tanto que eu tentei te contratar na época. Claro, é verdade, tentou me levar. Aquela história do suco de laranja na rodoviária. Na rodoviária. Faltou pouco, né? Faltou pouco. Tá, mas aí, naquela situação, saíram o Gerson, o Márcio e o Heron. E o Heron Dalmolin. Os 3 saíram quando os outros 3 chegaram. Isso, ficamos eu, o Potter, o Piangers e o Porã. Foi isso aí. E aí eu não sabia, mas também não tinha muita expectativa, se eu faria parte do programa que depois se tornou o Pretinho Básico, porque eu tinha um pouco de consciência de o encerramento do Y, se vem o Fetter com o Maurício e o KG, o Porã ele se dá bem, eu não sei como é que eles vão montar isso aí, pelo meu horário de trabalho, que é já madrugada, pelo meu perfil, e acabei sendo a estrela móvel pela relevância e o nome que eu tinha e identificação com a Atlântida, né? Mas foi um pouco depois, né, que tu entrou no Pretinho Básico. Definitivo foi. Depois teve uma época que tu ficou diário, né? Isso. Primeiro foi móvel, depois diário. Da metade em diante, eu acho. Da metade em diante eu fui... Metade eu fui móvel e metade eu fui fixo. Foi numas férias do Piangers que eu acabei ficando... um mês inteiro, e aí o Maurício e o Fetter me convidaram para continuar. Foi ali que eu me tornei integrante definitivo do Pretinho. Que, né, integrante móvel ou não, tudo faz parte, como os outros também faziam. E foi muito tranquilo, assim, para mim. E até porque eu já tinha trabalhado com o Fetter, né? Quando eu comecei na Atlântida, o Fetter trabalhava lá e eu me dei muito bem com ele. Aliás... eu acho que pouquíssimas são as pessoas que eu não tenho assim um convívio bom e no mínimo educado eu tenho com todos. Então eu acho tudo muito tranquilo assim para mim. Não tem desavenças, não promovi desavenças nem desagrados no meio do rádio. Porque quando o Fetter saiu da Pop Rock e eu te procurei, a ideia era... Já que a RBS estava levando 3 pessoas da Pop Rock, a minha ideia era tirar alguém de lá, sim, né? Sim. Quer dizer, uma contrapartida, assim, né? Uma loucura, né? Mas, enfim, era o que na época se pensava, assim, né? E, no fim, a gente conversou, até ficamos amigos, mas acabou não acontecendo, né? Eu cheguei a falar com o Potter também, né? Na época. E ele também achava que era um momento bom para ele ficar lá, né? Assim como tu também achou. Bom, e assim foi, né? Mas saindo um pouquinho agora do rádio, assim, né? Voltando para tua vida pessoal, tu te tornaste avô agora há pouco tempo, né? Sim. Com 52 anos. Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque afinal de contas, né? É uma coisa marcante na vida de qualquer um, né? Tu tem 2 filhos, três filhos, e é avô de um menino. E é curioso, né? Porque muita coisa assim, muita coisa surpreendente, né?
A vida verdadeiramente ela é espetacular mesmo, né? Eu vou ser meio piegas assim, mas é muita coisa bacana, bonita, porque já é surpreendente, olha como são as coisas. Agora o entrevistador tá tocando no lado emocional, no lado emotivo do entrevistado, e aí entendeu? Aí vem o auditório, olha o depoimento do fulano, olha quem vem te dar um abraço. Filma a lágrima dele. Porque que eu fico viajando, né, na pergunta e fico viajando na resposta. Estou eu aqui lembrando o seguinte, porque tu vê, a minha filha, que é a mãe do meu neto agora, eu não crio muita expectativa dos filhos. Eu não fico esperando coisas deles. Claro, de coisas do dia a dia, sim, né? Que tu diz, oi, vem cá, meu filho, tu pode me ajudar? Essas bobagens, claro, eu estou me referindo ao que vai decidir da vida, o que vai querer, entendeu? Sim. Essas coisas mais que dizem respeito à relevância mesmo. Bom, mas enfim, estou dizendo isso porque minha filha está lá, né? E aí eu não estou imaginando, não, minha filha vai namorar um dia, vai casar e vai me dar netos. Nem sequer pensava nisso, porque sequer eu pensava em ter filhos. As coisas vão indo. Aí daqui a pouco, quando eu vejo, ela está casada. E aí eu vejo que o mais legal de tudo é que ela casa com um cara espetacular, né? Um cara que eu não tenho como... assim, eu ficaria aqui horas escrevendo o tamanho e a grandeza do meu genro. E tenho no quarto do meu filho uma foto do meu filho olhando para ele, sem saber que futuramente seria o cunhado dele que ele estava olhando ali, entendeu? Na época ainda não rolava. Não. Bom, para quem não sabe, tu está falando do Barcos, né? O jogador de futebol que jogou no Grêmio e que acabou se tornando teu genro. Isso, e aí essa foto é exatamente uma entrada em campo, porque minha filha trabalhava no Grêmio, no marketing do Grêmio, que aliás foi através da Mel. Aí, olha, agora que eu estou lembrando, Mauro, olha que espetáculo que é uma conversa. Tu lembra que agora há pouco eu perguntava para ti sobre ajudar, sobre tu vai indicar para os teus filhos? Agora que eu estou lembrando que num determinado dia na praia, em Mariluz, eu liguei para Mel, que era a gerente de marketing do Grêmio, e disse: Mel, a minha filha está estudando marketing. Não tem alguma coisa no marketing do Grêmio que ela sonhe em trabalhar no Grêmio. E a Mel disse para mim: manda ela vir conversar comigo semana que vem. E ela começou no Grêmio. Caramba, que loucura isso. Mauro, que loucura. A Mel que casou com o Lipe. O Lipe, que é um gremista fanático. E foram embora para o Canadá, né? Canadá. É isso. E aqui fica o meu beijo, e a Mel sabe de toda a minha gratidão por ela. Porque a história passa, né? Por aí. Sim. E olha o que eu estou dizendo para vocês, das oportunidades. Que loucura, Mauro. Eu vou cair numa choradeira daqui a pouco. Aí ela está trabalhando no marketing, aí tem aquela história das crianças que entram com o time de futebol. Meu filho com 9, 10 anos, minha filha, bota o nome dele na lista aí, junto com outras crianças, botou. Aí num determinado dia, meu filho foi lá e entrou, junto com o time do Grêmio, e pediu para entrar com quem? Com o Barcos. E aí tem uma foto, tem um registro dos dois entrando, e o Barcos olhando para frente, para o campo, e o meu filho de mão com ele, olhando na diagonal para cima, para o rosto do Barcos, assim, num olhar de admiração. Eu acho que tu já viu essa foto, né, irmão? Sim, eu vi. Isso foi... Que ano foi isso aí? 2012, talvez. Eu acho que o Barcos passou em 2013, né? Podemos até olhar... Já era Arena? Já era Arena. Então, um troço assim, absurdo, entendeu? Absurdo. Aí, passado o tempo, depois de um longo tempo, aí surge, então, a relação entre os dois. Sendo que aí vem, para minha surpresa, estou eu um dia na praia, lá, sábado de tarde, domingo de tarde, eu acho que um sábado de tarde, sentar na praia, não sei o quê. E aí, ligação de vídeo do meu genro e da minha filha. E eu só ali, assim, sentadinho, na frente da casa. Hein?
Aí eu atendo, ligação de vídeo, tá tudo bem? Ó, aí eles viram um papel com o resultado Do exame. do exame. Aí eu digo, não, tá brincando comigo. Não, como assim? Tu não diz, aí está. Aí está. E aí é um troço tão interessante que eu me... Agora, depois de toda essa ladainha, porque eu gosto de fazer ladainha, eu vou responder a tua pergunta sobre ser avô. Eu fico muito... tu não respondeu ainda. Exatamente. Eu fico muito mais surpreso, muito mais emocionado e tocado vendo a minha filha como mãe do que eu como avô. Eu como avô, eu me vejo tranquilo, tá? Entendeu? Vem cá com o vô. Entendeu? Mas olhar a minha filha mãe é realmente algo absurdamente lindo, né? Saber que a minha filha cuida e dedica amor para alguém que ela sabe depende dela, é para mim o troço mais fascinante de tudo. É o quanto amor aquela pessoa que tu deu amor é capaz de repassar e seguir em frente. É isso. Então, a minha emoção é muito mais vendo os meus filhos perdurando o que eles são capazes de fazer. E não bateu aquela sensação assim de, bom, sou avô agora, tô velho. Eu acho que essa sensação do velho, ela bate quando eu tenho dificuldade de gostar naturalmente de algumas coisas que eu gostaria. Como assim? A lista é grande, né? Se Quando tu liga, vamos botar no dia a dia. Quando ouve uma música que está tocando muito, talvez numa rádio que tu tenha crescido ouvindo, e tu vê que tu não quer mais ouvir aquilo ali. Porra! Então, lamentavelmente, se diz que isso é velhice. Não, mas isso Agora, pode ser um ciclo de gostar ou não, né? Exatamente. Assim como a gente volta a gostar de uma coisa que eu via antigamente, né? A gente ouve e diz, eu gostava disso. Então agora tu definiu muito bem. Isso pode ser um ciclo. Lamentavelmente, por isso eu fiz questão de dizer, lamentavelmente se chama isso de velhice. Quando na realidade nós teríamos que lutar para transformar alguns termos que são muito pejorativos, porque eles são depreciativos. A velhice, ela é taxada como decadente. Eu não estou dizendo isso porque eu estou com 52, tá? E daí? Entendeu? Mas a gente acorda para essas coisas, parece que lamentavelmente só quando vive. Ou se aproxima. E a gente tem que conseguir promover uma mudança sem que haja necessariamente a tua própria experiência, para que tu te aproprie dela e faça algo que tu possa fazer antes disso. Então, o ciclo, ele é legal, entendeu? E ampliar o ciclo de vivência de outras circunstâncias também é fundamental para que tu não tenha essa diminuição dos valores os quais tu te identificava. Que tu tenha outros valores capazes, não de substituir como forma de compensação, mas de absorver como possibilidade de continuar agregando coisas na tua vida. Não, pelo amor de Deus, mas eu sou muito bom, Mauro. Eu estou me ouvindo agora, eu digo, credo, mas... Eu vou comprar. Esse cara é muito bom. Não, gente. Tu tem aquilo que alguns diriam uma lábia, né? O cara tem uma lábia, né? Tem. Não, eu tenho. É o comunicador das massas, né? Aliás, eu vejo isso circulando contigo em algumas situações. Lá aquele dia na rodoviária que tu tomou um suco quando a gente conversou lá em 2007, aquilo, né? Uhum. Eu vi isso, assim, a tua popularidade, né? Porque, claro, a gente trabalha em rádio, a gente é reconhecido em vários momentos, mas eu vi que contigo era uma coisa bem mais forte, assim, e até hoje, né? Vejo circulando no shopping ali, quando a gente vai almoçar, ou na Ubra, né? A selfie e tal, né? Então a gente vê. Mas, claro, também é fruto de uma exposição grande que viveu, né? Na RBS e depois veio a internet e tal. E eu queria encaminhar assim já o final aqui da nossa conversa, que
Senão ela não tem fim, né? Sim. Na verdade, ela não tem fim. Te perguntando assim, depois de tudo isso, tu acha que o rádio tem um tempo ainda de vida e qual o tempo? Te preocupa essa questão, assim? Eu acho que o rádio vai mudar. Que é uma coisa que muita Sim. gente está discutindo Sim. hoje, né? Não só o rádio, mas já que nós trabalhamos em rádio, Claro. vamos falar do rádio. Eu acho que vai mudar a forma. Vai mudar a forma. O rádio, no seu formato físico, talvez ele permaneça durante ainda muito tempo e tal, mas não sei quanto. Não sei se 30, 40 anos, tecnologicamente falando. O rádio físico, o aparelhinho. E o que vai existir é isso aqui que nós estamos fazendo. Isso aqui é uma forma de rádio, né? Exatamente. Mas não é o rádio. Não, o rádio original, eu acho que não tem como. Tecnologicamente não tem como. O que aquele aparelhinho... Se a gente pensar, o radinho de pilha, olha, dá para contar nos dedos, né? Dá para contar nos dedos. Ele vem agregado a outros aparelhos, assim, um aparelho em que tu bota um Bluetooth com um celular e tal. Aí tem um valor agregado aqui, tem rádio também. Agora o radinho de pilha já foi, né? Então não é que seja assim. A não assim, ser para o futebol, para pessoas mais antigas. Mas assim, voltamos à questão, tecnologicamente falando, o aparelho. Porque quando a gente fala em rádio, a gente fala e discute o conteúdo. Sim, que está na base de tudo. Claro, a vida é conteúdo. Até da internet. Exatamente. Né? Mas a pergunta é, o equipamento rádio, o nome desse objeto, ou este objeto que tem esse nome, onde ele vai estar? Portanto, se esse aparelho, tal qual o videocassete, tal qual o rolo de gravação, sumiu, agora é um computador que grava, o rolo sumiu, o rolo ficou lá. Mas aí é que mudam os formatos, né? Exatamente. Muda o formato, tu não usa mais fita cassete, mas tu usa o computador, tu não usa mais disco de vinil, mas tu para usa... mim a discussão é essa. O vinil acabou. O CD ele tá lá, também. O CD acabou, tá? A música não. A pergunta é, nós vamos discutir o rádio, porque é o nome dele, né, cara? Tu ouve rádio, portanto, tu ouve esse aparelho que tem uma antena, um estúdio que transmite e tu capta, tu é o receptor. Isto é rádio. O conteúdo é outra coisa. O conteúdo é o que existe dentro do rádio. O vinil acabou, o CD acabou. Para mim, o rádio vai acabar. Vai acabar. Esse aparelho vai acabar. O que esse aparelho vai fazer daqui a 20 anos? Se o teu celular faz milhares de coisas a mais que esse aparelhinho, que é só ligar, desligar e fica assim, ó, tum, toca, 90 e tantos, a 107. Então, mas eu preciso desse aparelhinho aqui? Não preciso eu acho. Outro dia a gente estava falando sobre isso, até comentei, né, que tem a questão da bateria, né? O celular ainda tem essa coisa de gastar bateria e tu tem que estar carregando toda hora. Isso não ajuda muito, né? O rádio não tem isso. Tu bota se for a pilha, dura um tempão, né? Perfeito. Se for ligado na energia elétrica, não para nunca. Mas assim, outro dia um amigo meu comentou que o rádio hoje ele ainda sobrevive por causa do carro, né? Porque em casa é só dispositivo de tela e digital e mesmo de áudio no computador. Mas assim, no carro o cara ainda fica ouvindo rádio, porque é mais fácil, né, de fazer, ligar o rádio e tá ali, né? Aí ele disse a seguinte frase: o dia que tiver internet no teu carro, com a mesma qualidade que tu consegue ter em casa, aí acabou. Porque daí tu vai sintonizar pela internet no som do teu carro as coisas, né? Claro. E
E eu disse, pois é, cara, mas vamos acreditar que ainda vai ter um jeito de fazer. Mas isso é uma tentativa nossa, né, de continuar com essa função, né? Já que mas a gente gosta. Mas, Mauro, eu acho que essa função que a gente gosta, ela vai mudar a forma e talvez perdure o nome, né? Eu e tu podemos, por exemplo, fazer uma rádio 24 horas por dia. Pode ser, inclusive, aqui onde a gente está agora. E agora, aí teria que ver como é que vai se estabelecer direitos de música. Mas aí tu negocia com os teus amigos, ou a gente não vai fazer música, nós vamos fazer só conversa. Aí tu vai ter um programa das 2 às 5, em que tu chama fulano, em que tu bota ciclano no ar, que tu divulga não sei o quê. Aí depois chega fulano, mas tudo pelo celular, entendeu? Mas tu pode dar um nome, Rádio Mauro Borba, Rádio Mauro Pi, Mauro, porque foi a forma que se estipulou como sendo da comunicação entre pessoas. Sim. E a comunicação não vai acabar, né? Não, a comunicação... Isso não vai acabar, por favor. Não, por favor, não vai acabar. Conversa também não vai acabar. Os sinais de fumaça transformaram a humanidade. Tem algumas coisas que são simbólicas na humanidade. Claro. A roda, o fogo e, por consequência, os sinais de fumaça. Pelo amor de Deus. E sabe uma coisa que eu me dei conta, cara, quando eu estava fazendo o mestrado, estudando a parte técnica, assim, a parte técnica mesmo do rádio, né? Como é que se dá a transmissão. Porque a maioria das pessoas que trabalham numa rádio entra lá e faz a coisa acontecer, mas não pensa muito assim, como é que funciona o transmissor, como é que se dá o link, né? Sim. Por onde, né? Essa coisa e a própria invenção do rádio, né? Das ondas hertzianas que se fala. Opa! E aí uma coisa que eu me dei conta é que quando a coisa toda começou lá, a descoberta do rádio, tem muito a ver com a internet, cara. Porque a primeira coisa que foi descoberta foi que se podia transmitir um som, um sinal, de um ponto ao outro, sem fio. Sim, sem fio. Sem fio. Porque com fio, ok, mas sem fio, entendeu? Eu falo aqui, tu ouve lá, sem fio. Muito próximo. Isso o que é isso? É o Wi-Fi. Né? É a internet. É a internet. E aí foi uma revolução, né? E aí teve a revolução do transistor, que diminuiu o tamanho do rádio para uma coisa pequena, portátil, que tu podia levar para a praia, por exemplo, né? E o transistor o transistor foi possível através da física quântica, que foi o que também deu início à internet. Bom, aí o negócio... Aí vai longe, vai longe. Mas Mas é bem interessante isso aí, É bem interessante. Eu vou confortar aqueles que desejam que o rádio siga, dizendo o seguinte, é possível que o rádio persista e permaneça durante todo e sempre, sabe-se lá como. Porque, obviamente, não vamos ser tão pessimistas assim, que baseado no que foi citado agora há pouco por ti mesmo, Mauro, sobre comunicação, que as pessoas vão continuar querendo se comunicar sempre, paralelo a isso e junto com isso, onde houver talento, capacidade, oportunidade e estímulo, tudo é possível. Então, se o rádio permanecer ou se realimentar com mais talento ainda, vai muito longe. Desde que exista importância e relevância na vida das pessoas. Enquanto houver isso, tudo existe. No momento em que isso deixar de ter a sua importância, o seu tamanho, as coisas inevitavelmente vão se diluindo e sendo deixadas no tempo. Bom, e com essas palavras proféticas de Mr. Proféticas. A gente encerra então essa primeira conversa, né, aqui no nosso podcast. E fica o convite, então, para vocês conferirem o podcast do Mr. P, onde ele faz as suas análises das coisas e da vida. Né? E voltamos, então, a semana que vem aí com um novo episódio. Muito obrigado pela participação. Poxa vida, fiquei muito honrado. Essas recordações todas, né? Da mesma forma, Mauro Borba. Sigam acompanhando o podcast de Mauro Borba. Não só o podcast, como toda
todas as redes sociais de Mauro Borba e tudo aquilo que já fez este homem, mas não é o meu momento de entrevistar ele. Ele me entrevistou hoje. Eu fiquei honrado disso tudo. Mas, por favor, quem diria? Muito obrigado, Mauro Borba. Saudações a todos, que assim seguimos nós. Vamos em frente. Aí está. Até mais. Reitoria? Pelo amor de Deus, eu vou dizer pra minha guria, agora que nós terminamos, ela vai ficar apavorada.